coisa que é muito comum às vezes entre as meninas, não trocar material de maquiagem que vocês utilizam. Às vezes o que acontece? Tem uso comum. Uma menina gostou, geralmente as meninas, né? Gostou de uma maquiagem, ela vai lá e compartilha com outra pessoa. Existe um risco, tá bom? De você acabar contraindo uma infecção. E realmente isso não é interessante, tá bom? Outra coisa, a gente vive no mundo digital. É impossível dizer para vocês não use computador, não use celular. E tem muita gente que diz, doutor, eu vou colocar então aquelas lentes de descanso, tal. Na verdade, não existe comprovação científica com relação à lente de descanso, tá? Se você tem problema de grau, você precisa usar o grau necessário para que você consiga enxergar bem. Até o momento não foi comprovado que as radiações provenientes da tela do computador ou do celular vão causar algum dano importante na superfície do olho ou no olho, em alguma parte dele. O que acontece geralmente é a quebra da lágrima, o olho fica um pouquinho mais seco, os músculos de dentro dos olhos ficam um pouquinho mais cansadinhos, e aí você percebe que quando você fica mais tempo se expondo à tela do computador, do celular, cansa mais um pouquinho. Então é interessante quando você estiver no ambiente, por exemplo, de praia ou de piscina, claro que você pode usufruir de tela, computador, de celular, mas sempre utilizando seu óculos de sol, ou se você tiver grau, utilizar o seu óculos de grau para que você consiga enxergar bem. Doutor, chegou o momento então agora de mergulhar na piscina, mergulhar no mar. Gente, a água de piscina, ela pode estar com componentes como, por exemplo, o cloro ou mesmo o excesso de sal que vai irritar a superfície do olho, assim como a água do mar. Então não é interessante você mergulhar e abrir os olhos. É interessante você usar sempre uma proteção ocular. Use um óculos para que você consiga então diminuir, até para você enxergar melhor. Claro, você vai ter que abrir os olhos para que isso aconteça, mas você vai diminuir então os efeitos deletérios da água salina ou da água com cloro em contato direto com a superfície do olho. São dicas simples, tá? Mas que fazem a diferença para que a gente consiga então aproveitar da melhor maneira possível esse verão que promete ter temperaturas bastante elevadas. E é interessante então a gente sempre utilizar dessas orientações para promover a saúde ocular. Outra coisa, a gente deve, de uma maneira geral, evitar a prática de esportes aquáticos com lente de contato. A lente de contato ela é muito boa para corrigir o problema do grau, para que eu consiga enxergar bem. Mas em contato direto com o olho, ela pode ser um fator que pode desencadear, por exemplo, inflamação da córnea, principalmente as ceratites. Em ambiente aquático, em geral, existe um protozoário chamado acanthameba, que ele gosta muito do material da lente. Ele entra em contato com a lente de contato, que está em contato direto com o olho. Isso pode causar infecção. E não só por esse parasita, mas também por bactérias, por fungos, por vírus. Não são tão frequentes como a gente compara com os protozoários, os parasitas, mas pode acontecer. Então, de uma maneira geral, não é aconselhável você praticar esportes aquáticos com lente de contato. Mas, doutor Charles, então como é que eu faço? Coloca grau na lente dos seus óculos de sol ou na lente dos seus óculos de mergulho, tanto de mar como de piscina. Isso é possível? É possível, e você de maneira mais segura consegue usufruir desse momento tão legal que é o verão. Então, de uma forma geral, também a gente precisa manter os nossos ambientes limpos, né? Isso porque quando tem aglomeração de pessoas, vai muita gente para a praia. É normal que nesse ambiente se proliferem os micro-organismos. Nesse contexto, o mais comum são os vírus. E aí você pode adquirir uma conjuntivite. Nessa época do ano é muito comum as conjuntivites. Inicialmente, elas podem ser conjuntivites alérgicas, porque você se expôs a uma quantidade excessiva do sol, ou mergulhou no mar, ou na piscina, ou na cachoeira, sem proteção adequada, ou você compartilhou algum produto de beleza que não deveria ser feito, você pode pegar, ou você pode contrair, na verdade, uma infecção ocular. Não é aconselhável, então, esse compartilhamento. E precisa-se ter esse cuidado redobrado. Então, nesses ambientes que tem muita gente, tenha um cuidado. Vai usufruindo bastante dessa época do ano em que você pode se divertir e tal, mas com cautela. Se você puder se isolar um pouquinho para não ter um contato direto, porque o que acontece? Às vezes o indivíduo está no início da doença infecciosa, ele simplesmente coça o olho, aí vai lá, ele cumprimenta você e olha só, o vírus que estava no olho foi para a mão dele, da mão dele pode ir para a sua e você de repente pode coçar o olho e pode contrair.
Eu sei que é difícil a gente exercer controle sobre essa situação, mas são dicas que podem te ajudar a ter um cuidado redobrado, tá? Então, é ambiente de verão, muita gente, também cuidado com relação à higiene pessoal. Ah, gente, a gente precisa, ó, lencinho umedecido, água corrente com sabonete e também álcool gel. São medidas simples, bem simples, que podem nos ajudar bastante a curtir essa época do ano. E essas dicas servem não só para os adultos, mas para as crianças também, que elas precisam, inclusive, de um pouquinho mais de cuidado. Nós, adultos, precisamos estar perto dos nossos pequenos para que eles tenham esse momento de muita brincadeira, de usufruir bastante da natureza, mas com saúde ocular. Existem pessoas que têm um pouquinho de alergia também nos olhos, tá bom? Então, nesse caso, além do lubrificante, antialérgico pode ser uma boa opção. Em situações mais reservadas, pode-se usar também um pouquinho de corticoide no olho, principalmente aqueles corticoides que a gente chama de superfície, que tem uma concentração menor de corticoide, tá bom? Então, sempre tenha cuidado com relação à saúde ocular. Lembra que eu tenho falado para vocês que a saúde da visão começa com prevenção. Então, aproveite essa época do ano, brinque bastante, pule, brinque, corra, mas com cuidado. Não deixe de usar, então, seus óculos de sol, seus bonés, seus chapéus, usar seus colírios lubrificantes. Os óculos precisam ter proteção contra os raios ultravioletas. Não compartilhe objetos de uso pessoal com ninguém. O cuidado maior com relação à higiene pessoal. E vamos curtir esse verão. Tamo junto. Fica comigo